Terceirização financeira. Saiba como esse serviço pode reduzir custos na sua organização e te ajudar a crescer de forma sustentável. Se você está tendo dificuldades para fazer as contas da sua empresa baterem no final do mês, se você ainda não sabe se a sua empresa, se a sua organização está fechando no vermelho ou no verde, ou se você simplesmente está numa fase boa, está precisando crescer, alavancar suas vendas, mas não sabe como, esse vídeo é para você. Uma das principais vantagens da terceirização financeira é que a partir do momento em que você terceiriza esse serviço, você reduz muito os custos operacionais desse setor no seu negócio, porque você deixa de ter a necessidade de ter um funcionário contratado só para fazer isso, ou uma equipe inteira contratada para fazer isso, e passa a ter uma empresa especializada oferecendo um serviço de alta qualidade para você, o que pode reduzir os seus custos em mais de 60%. Um outro grande benefício da gestão financeira terceirizada é que no final de cada mês você passa a ter uma análise e um feedback técnico de profissionais da área de administração que vão te dar um ponto de vista operacional e estratégico, identificando problemas e apontando soluções para melhorar o seu negócio. Então, se você gostou desse assunto e quer saber um pouco mais sobre como isso acontece na prática, fica comigo até o final. Meu nome é Carlos Stringhetti e eu sou sócio fundador da empresa Número Gestão, que é uma consultoria com foco na terceirização financeira, serviços financeiros, serviços de marketing e serviços voltados para gestão estratégica. Então, se você quiser saber mais, entra no nosso site oficial e fica por dentro. Vamos agora à mão na massa. De uma forma resumida, como que acontece a terceirização financeira? Então, quando nós falamos de terceirização financeira, o que nós oferecemos, no final das contas, é um passo a passo para a gente fazer a construção financeira do seu negócio e acompanhar ela mensalmente. Então, como que isso acontece? A gente primeiro começa com o envio dos dados financeiros, então o nosso cliente manda para a gente os dados financeiros referentes ao mês anterior do que a gente vai entregar, ou seja, se a gente vai fazer a construção do mês de fevereiro, a gente vai apresentar essa construção de fluxo de caixa e DRE no início de março, certo? Depois, a gente entra com a construção do plano de contas, que é feito uma vez no início da contratação de serviço. Então, quando a empresa chega até a gente e contrata o nosso serviço de terceirização financeira, a primeira coisa que a gente faz é pegar todos os dados financeiros de entradas e de saídas, dados reais no caso, então dados de extratos bancários, de notas e de tudo mais, e damos sequência com a construção do nosso fluxo de caixa. Com o fluxo de caixa construído, a gente realiza a construção da DRE, levando em consideração que a construção da DRE só passa a fazer algum sentido para a gente se tiver pelo menos uns 3 meses construídos. Depois da construção da DRE, a gente tem a apresentação dos resultados, identificação de problemas e sugestão de soluções. Essa nossa apresentação é feita de forma presencial. Agora, na prática, como que isso tudo acontece? Na prática, acontece da seguinte forma. A gente primeiro realiza uma entrevista com o empresário, então essa entrevista ela pode acontecer online ou presencial, onde a gente vai entender de fato como essa organização funciona, como ela foi estruturada, qual a história dela, por que ela está chegando até a gente aqui na Número Gestão, como que a gente pode estar auxiliando e dando início ao próximo passo, que é a construção financeira em si. Então, como a gente comentou ali no nosso resumo de como acontece, a primeira coisa que a gente faz é receber todos os dados financeiros por meio do Google Drive. Então, o Google Drive acaba sendo a nossa principal ferramenta quando a gente fala em termos de envio e recebimento de arquivos. Então, eu vou abrir aqui para vocês uma empresa fictícia, tá? Que eu vou usar aqui como exemplo para mostrar como que acontece na prática essa construção e como que fica o visual dela. Então, quando o pessoal envia para a gente os dados financeiros, primeiro ele vai cair aqui nessa pasta de uploads, tá? Então,
nossos clientes passam a ter acesso à respectiva pasta do mês e ele faz o upload dentro da pasta. Fazendo o upload dentro da pasta, a gente tem algo semelhante a isso aqui que a gente está vendo aqui agora. Então, nesse caso, a nossa empresa fictícia é uma oficina de motos e ela envia para a gente todos os dados financeiros dela. Então, quais são os tipos, alguns dos tipos de arquivos que a gente pode estar recebendo que contém todos esses dados financeiros? Então, a gente tem relatórios de venda, relatório de controle do mês, relatórios do dia, dependendo da empresa, tá? Cada empresa vai ter as suas próprias particularidades e os seus próprios arquivos para enviar para a gente. Então, esse trabalho nessa etapa acaba sendo bastante personalizado, a gente se adapta à realidade da empresa e coleta os dados dela de acordo com os sistemas que ela usa nesse momento. Então, a gente não tem a necessidade de estar fazendo nenhuma alteração de sistema dentro da empresa, caso ela já utilize um, e caso ela ainda não tenha um sistema de gestão ou algo do tipo, a gente está indicando para essa empresa um sistema eficiente que cabe dentro da realidade dela. Então a gente tem também, além dos relatórios do dia, extratos bancários, então extratos de maquininha, como por exemplo o extrato da maquininha Stone, extratos de contas bancárias, então entra aí extrato aqui nesse caso do Santander, extrato do Banco do Brasil, extrato da Nubank, ou seja lá qual for o sistema financeiro que você use e o banco que você use, tá? Então a gente acaba tendo todos esses documentos upados dentro do nosso Google Drive mensalmente. E essa passa a ser a única obrigação do nosso cliente quando ele contrata o nosso serviço. Ele deixa de ter aquela responsabilidade de estar mantendo tudo organizado mensalmente, de estar colocando tudo aquilo, todas essas informações dentro de uma planilha de Excel ou de um sistema para se alimentar, e o trabalho dele passa a ser só enviar esses dados para que a gente faça essa construção de forma detalhada. Então, depois que a gente recebe todos esses documentos, que podem ser extratos bancários, extratos de maquininha, extratos de caixa, entradas de caixa, caixinha, caderno de anotações ou notas fiscais. Então, a gente tem alguns clientes também que não são tão adeptos à tecnologia, que ainda fazem as anotações dos registros financeiros da forma antiga e que a gente acaba tendo a necessidade de passar as anotações do caderninho para o nosso sistema. E notas fiscais aí, quando elas não são eletrônicas, quando são físicas, a gente também pega e faz esse upload. Depois que a gente tem todos esses documentos dentro do Google Drive ou todas as anotações que a gente precisa fisicamente, a gente entra na construção do plano de contas em si. Nessa construção inicial, a gente cobra um valor diferenciado, certo? Que é o valor de entrada para os nossos serviços e começa a fazer tudo o que precisa ser feito. Então, como que fica essa construção aqui do plano de contas? O sistema que a gente usa, ele é um sistema próprio, tá? Dentro do Excel, então é uma planilha toda construída e configurada pela nossa equipe e que fica da seguinte forma. Tá? Na nossa primeira aba, a gente tem a aba de plano de contas, seguido dos meses, onde a gente vai fazer o upload dos dados, né? A gente vai alimentar os respectivos meses do ano com os dados financeiros relacionados a extratos, contas e tudo mais. Então a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março e aí vai. A gente tem a aba do fluxo de caixa e a gente tem a aba da DRE. Então eu vou começar aqui pelo nosso plano de contas. O plano de contas é construído da seguinte forma. Depois que a gente tem todos os dados financeiros do mês, a gente classifica cada uma das entradas e saídas de forma manual, a fim de organizar tudo que está sendo feito ali. Então, essa organização é classificada da seguinte forma. A gente tem como categorias primárias receita operacional, seguida de custos variáveis, despesas fixas, investimentos, entradas não operacionais, saídas não operacionais, receitas administrativas, receitas financeiras e complementos, extratos, devoluções. Esse plano de contas acaba sendo também uma etapa personalizada, então ela precisa ser adaptada para cada tipo de empresa, para cada nicho de atuação e para cada tipo de negócio.
Por isso que existe um valor pela construção desse plano de contas. Então, depois que a gente vê as nossas categorias principais, a gente tem as subcategorias. Então, por exemplo, dentro aqui da categoria 1, que é a receita operacional, a gente tem a 1.1. Dentro da 1.1, a gente vai ter as classificações em si, que vai ser o que vai aparecer na frente do nomezinho da conta, lá nos nossos extratos, no nosso fluxo de caixa. Então, dentro aqui de receitas operacionais, a gente tem receita em dinheiro, receita com cartão de crédito, receita com cartão de débito, receita com transferência e outros que podem estar entrando aí. Mas normalmente vai ser algo mais ou menos nessa linha. Dentro dos custos variáveis, a gente pode observar impostos governamentais, custos com produtos e serviços e saques não descritos. Então, dentro dessas subcategorias, a gente tem as classificações. Então, Simples Federal, tributos, fornecedores, combustível, energia, água, esgoto, aluguel de máquina de cartão, taxa de cartões, saques não descritos e outros que podem estar vindo a entrar. Dentro das nossas despesas fixas, a gente tem como subcategoria despesas financeiras, despesas administrativas e despesas com pessoal. As categorias dentro desses subitens são tarifas bancárias, seguros, IPTU, telefone, internet, material de expediente administrativo, aluguel, contador, material gráfico, software e salário. Salários e tem mais aqui, né? Na verdade, isso aqui vai até lá embaixo, ó, eu pulei alguns aqui. A gente tem também despesas, serviços de terceiros, despesas com materiais. E dentro de cada item, a sua respectiva subcategoria, FGTS, INSS, Prolabore e aí vai. Dentro de investimento, a gente tem as subcategorias marketing, desenvolvimento empresarial e equipamentos, com as suas respectivas classificações. Então, investimento em marketing, consultorias, equipamentos e aí vai. Quando a gente fala aí de entradas não operacionais, a gente tem como subitens aí e como itens a serem classificados, empréstimos obtidos, rendimentos de aplicações, outras entradas não operacionais e outros que podem estar entrando dependendo do nicho de atuação. Na sequência, saídas não operacionais, onde a gente vai ter pagamentos de empréstimos, pagamento de dívidas passadas e outras saídas não operacionais. Dentro de receitas administrativas, temos duas subcategorias: transferência de titularidade crédito, transferência de titularidade débito, que vão entrar dessa mesma forma ali na categoria de classificação. Receitas financeiras, resgate, aplicação e rendimentos. Depois, por último, a gente tem dentro da nossa categoria complementos, extrato, devoluções, as seguintes classificações: saldo inicial, saldo final, movimentação estornada débito, movimentação estornada crédito e operação nula. Lembrando, pessoal, que essa empresa aqui, Oficina de Motos, é uma empresa fictícia com os nomes alterados, os valores alterados, a fim de garantir o sigilo dos dados aí dos nossos clientes, certo? Então, sempre que algum cliente novo chega até nós no número de gestão, nós trabalhamos por meio de contrato. Então, nós oferecemos 2 contratos, sendo um de garantia para a empresa. Então, é o contrato de prestação de serviço e o contrato de sigilo, que vai garantir toda a segurança e sigilo necessário com relação aos dados financeiros da organização. Prosseguindo, o que a gente pode observar é que a gente entra na nossa próxima etapa da terceirização financeira na prática, que é o cruzamento dos dados coletados com o plano de contas. Então, a gente vai pegar todos aqueles dados que a gente viu dentro da nossa pasta de uploads e vai somar para conferir se ele realmente está batendo como deveria com o plano de contas que foi construído. É muito importante lembrar também, pessoal, que o plano de contas ele não é feito numa sentada só,
tá? Então, na nossa primeira reunião, a gente alinha a maior parte das categorias, subcategorias do plano de contas, mas é normal que leve mais 2 ou 3 meses depois da primeira construção para realmente alinhar todas as entradas e todas as saídas. Por quê? Porque queira ou não queira, cada mês acaba tendo um gasto um pouco diferente ou um cliente um pouco diferente que pagou de uma outra forma, e isso vai sendo mapeado a fim de facilitar o processo de construção nos meses consecutivos, certo? Então, voltando aqui, depois que a gente faz o cruzamento dos dados coletados com o plano de contas, a gente entra na criação do fluxo de caixa em si. Então, quando a gente fala de controle mensal do fluxo de caixa, a gente fala de uma mensalidadezinha com a qual a empresa vai estar arcando e a gente vai estar fazendo a construção do fluxo de caixa. A mesma coisa acontece para a DRE. A maioria das empresas que trabalham com a gente acabam contratando um pacote que inclui fluxo de caixa e DRE. Mas, se for o caso, se a empresa ainda for muito pequena e demandar um serviço mais simples de gestão financeira, a gente também oferece só a criação do fluxo de caixa. Lembrando que é muito interessante, né, que todas as empresas tenham fluxo de caixa e DRE construídos. Mas, Carlos, o que a Número e Gestão faz de diferente de uma contabilidade? Essa é uma dúvida, uma objeção muito frequente que surge no nosso dia a dia. Então, o que a gente costuma explicar para os nossos clientes e que eles acabam gostando muito é que os nossos serviços são voltados para a tomada de decisões estratégicas e não para fins contábeis. Então, fluxo de caixa e DRE são serviços que contabilidades também oferecem em alguns casos, mas nem sempre existe uma análise por trás desses dados, dessas informações, a fim de conscientizar o empresário de quais são os problemas da empresa dele. Por que está entrando dinheiro, por que está saindo dinheiro, quanto que está entrando, quanto que está saindo e quais são as consequências dessas entradas e saídas. Ou seja, a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo, por quê? O que pode ser melhorado, o que pode ser alterado a fim de fazer com que a empresa alavanque mais, certo? Então, Número e Gestão tem como foco construção e análise dos dados financeiros para tomada de decisão, diferente da contabilidade, que acaba utilizando esses dados para cumprir com obrigações junto ao governo, certo? Depois que a gente faz a nossa construção do fluxo de caixa, que acaba ficando dessa forma aqui, vamos aqui na nossa planilha, fluxo de caixa, tá? A gente tem a próxima etapa, mas antes vamos analisar aqui o fluxo de caixa. Então, nesse caso aqui da nossa empresa fictícia, oficina de motos, o que a gente pode observar é que foi realizada a construção dos 2 primeiros meses apenas, janeiro e fevereiro. Nessa construção, o que a gente obteve foi aí valores relacionados a lucro bruto, que flutuou aí entre 15 e 20 mil nos 2 primeiros meses, lucros operacionais, que a gente pode ver que nesse caso aqui teve uma queda, então ele caiu aí de 11 mil para cerca de 7 mil, e a gente tem o lucro líquido, que vai aparecer aqui depois que a gente abater aí todos os custos operacionais e encargos relacionados, tá? Na sequência, a gente tem a nossa tabela de receita operacional bruta, onde a gente pega essa categoria e destrincha, detalha ela um pouco mais, chegando a resultados relacionados à receita operacional, que a gente já tinha visto algo parecido ali em cima, receita operacional, receita em dinheiro. Então a gente vê aqui que em janeiro não teve entradas em dinheiro, ou pelo menos não foi contabilizada aqui no nosso sistema, e entradas de fevereiro, que deu aí quase R$2.000. Entradas cartão de crédito, flutuando aí entre 6.500. Cartão de débito, 7.500, caiu um pouco aqui para fevereiro. E depois, receitas com transferência, que aí entra Pix, transferência bancária, TED, DOC e outros documentos aí que possam estar vindo a ser classificados nesse item. Depois, a gente entra nos custos variáveis. Então, o que é um custo variável, pessoal, dentro de uma operação? Ele é um custo que ele vai existir esporadicamente e que ele pode não existir em um mês, em outro ele pode existir. E ele vai ter valores que variam. Então, às vezes ele pode até ser um custo recorrente, mas que vai ter um valor que não vai ser o mesmo todo mês.
Então, dentro do custo variável, a gente tem impostos governamentais, custos com produtos e serviços e saques não descritos, com as suas respectivas subcategorias. Então, dentro aí do imposto governamental, a gente pode ter Simples Federal, tributos e outros encargos. Dentro de custos com produtos e serviços, a gente tem fornecedores, combustível, energia elétrica, água e esgoto, aluguel de máquina de cartão e taxas de cartões. Lembrando, pessoal, que essas classificações aqui são fictícias, tá? E que cada empresa vai ter a sua própria gama de classificações aí de itens, dependendo do seu nicho de atuação. Então, essa nossa planilha aqui de fluxo de caixa é totalmente adaptada de acordo com a realidade de cada organização. E ali no final a gente tem o 2.3, saques não descritos, onde a gente fala de saques não descritos, que não tem uma origem exata. Depois que a gente passa dessa categoria, a gente tem as despesas fixas, que são aquelas despesas recorrentes, ou seja, a gente já sabe que ela vai acontecer todo mês durante um período X, um período determinado, e a gente já tem ali a noção do valor que ela vai dar aproximadamente todo mês. Então, dentro das despesas fixas, a gente tem as subcategorias aqui de despesas financeiras, despesas administrativas e despesas com pessoal, né? Dentro aqui, despesas com pessoal, despesas com serviços de terceiros e despesas com materiais. Então aqui a gente detalha ainda mais quais são todos os custos fixos, as despesas fixas aí dessa operação. Então, dentro aí de despesas financeiras, a gente tem tarifas bancárias e seguros. Dentro de despesas administrativas, IPTU, telefone e internet, materiais perdidos, aluguel, contador, material gráfico e software. Dentro de despesas com pessoal, a gente tem salários de funcionários e férias, rescisões, vale transporte, vale alimentação, FGTS, INSS, 13º funcionário, Prolabore e depois a nossa próxima categoria, despesas e serviços de terceiros, que tem apenas um item, que é despesa de serviços terceiros. E despesa com material, a mesma coisa, despesa com materiais, expediente, limpeza. Então, os respectivos valores vão sendo alimentados aqui, conforme eles vão sendo passados para a nossa empresa dentro do Google Drive. Depois, a gente vai ter aqui investimentos, como a gente já viu lá no nosso plano de contas. Então, pessoal, se vocês observarem, todas as categorias e subcategorias que estão aqui são as mesmas que a gente viu lá no nosso plano de contas, que é a primeira etapa do processo de construção da terceirização financeira. Então, aqui, falando de investimentos, a gente tem aí as subcategorias marketing, desenvolvimento empresarial e equipamentos. Sendo dentro de marketing, investimentos em marketing, dentro de despesas empresariais, consultorias, dentro de equipamentos. Na sequência, a gente vem aqui para o nosso número 5, que são as entradas não operacionais. E dentro das entradas não operacionais, a gente vai ter aí empréstimos obtidos e rendimento de aplicação. Na sequência, saídas não operacionais, que tem como subcategoria pagamentos de empréstimos, pagamento de dívidas passadas. Então aqui a gente pode ver que são valores aí de parcelas semelhantes que estão sendo colocados em janeiro e fevereiro dentro dessa operação. Depois, entrando no nosso item 7, a gente observa aqui receitas administrativas, que tem como subcategorias transferência de titularidade de crédito, transferência de titularidade de débito. Depois, receitas financeiras, sendo resgate crédito, aplicação débito e rendimentos, igual ao nosso plano de contas. E por último, complementos, extrato e devoluções, onde a gente vai ter saldo inicial, saldo final, movimentação estornada débito, movimentação estornada crédito e por último, operação nula. E com isso a gente finaliza a análise da nossa página de fluxo de caixa. Depois que a gente faz o fluxo de caixa, que é um trabalho mensal e rotineiro, que a gente constrói e apresenta todo mês,
a gente entra na confirmação de entrada de dados junto ao empresário, ou seja, nessa etapa é realizada uma nova conversa com o empresário, confirmando todo o dinheiro que entrou e todo o dinheiro que saiu, para ver se a gente vai estar com os números batendo como deveriam bater dentro da nossa planilha. Depois que a gente passa aí pela conferência dos dados, a gente entra na coleta de todas as notas fiscais. Então, isso aqui é pegar as informações referentes a tudo que o empresário comprou, independente de como isso foi registrado. Se foi registrado por meio de nota fiscal eletrônica, se é uma nota fiscal física, se é uma anotação em caderno, ou seja lá como foi registrado. Depois que a gente pega todas essas notas fiscais, a gente tem uma nova conversa para conferir as compras realizadas e todas as contas pagas. Então esse processo de conferência é todo para garantir que a gente está caminhando no rumo certo com relação à construção financeira dessa empresa. Tá? E ela costuma acontecer, né, reforçando como eu falei um pouco anteriormente, isso aqui acontece só nos primeiros meses. E a partir dali, conforme a gente vai tendo essas informações mais concretas, né, a gente vai tirando dúvidas, isso vai se transformando em algo automático, não tem necessidade de ficar conferindo mês a mês. Depois que a gente faz toda essa conversa para conferir, a gente entra na construção da DRE em si. Então, na construção da DRE, que na nossa planilha atual fica com essa carinha aqui, mas como a gente está sem dados por ter só 2 meses, eu vou mostrar uma outra DRE que a gente já tem construída, que tem 6 meses de informação, tá? Então, essa abinha aqui de DRE, essa mesma aba aqui que vocês estão vendo, vai ficar preenchida com os dados desta forma. Então, seguindo lá a classificação dos nossos planos de conta, a gente tem o mês a mês dos resultados da operação dentro de cada item de cada classificação, o que vai possibilitar para a gente fazer análises mais detalhadas por um ponto de vista trimestral, semestral, anual ou seja lá quantos anos forem, a partir do momento que todas essas informações estiverem sendo construídas, tá? Então, para vocês terem uma noção de como isso aqui é importante, isso aqui é a base que a gente precisa ter para se construir um valuation, por exemplo. Valuation é uma avaliação realista com base na capacidade de faturamento da empresa e no acúmulo de dívidas, custos, enfim, todos os outros dados aí da empresa. Então, por meio do valuation, a gente chega num valor de mercado para que essa empresa possa ser vendida, para que possa receber um novo sócio, para que possa se pagar as cotas de um sócio que está saindo ou algo nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter a mesma estrutura do plano de contas original, onde a gente tem aqui receitas de vendas, custos variáveis, receitas operacionais líquidas, despesas administrativas, investimentos, né? Aqui já dentro de lucro operacional, entradas não operacionais e saídas. Então, como que a gente pode analisar isso aqui, né? Depois que a gente calcula tudo isso, soma e subtrai todas as informações relacionadas ao mês a mês, a gente chega a algumas conclusões. Então, a primeira conclusão que a gente tem é a receita operacional líquida. E o que a gente observa nesse caso aqui em específico, nesse exemplo? A gente pode observar que de janeiro a julho, essa empresa manteve uma média aí de faturamento de R$10.000, sendo que no mês de março ela apresentou uma queda de quase 50% com relação ao faturamento de janeiro e fevereiro. Depois, no próximo mês, abril, ela teve um faturamento com quase o dobro do que ela estava tendo nos primeiros meses, que estava sendo algo em torno de 10 mil, então ela chegou a faturar aqui mais de 21 mil, quase 22 mil. No próximo mês, maio, ela voltou a faturar a média dela padrão, e depois em junho a gente vê que ela teve mais uma queda aqui, chegando aí a quase 50% dos faturamento médio aqui, que a gente vê nos meses mais equilibrados. Depois que a gente analisa dessa forma a receita operacional líquida, a gente pode partir para o nosso lucro operacional de fato. Então, como ficaram os resultados dessa empresa?
Com relação ao lucro operacional, no primeiro mês a gente vê que eles fecharam no azul, não foi um resultado tão grande quanto a gente pode ver aqui em outros meses, mas ele fechou no azul, sendo que nos 2 próximos ele fechou no vermelho, então ele acumulou aqui uma dívida de 6.200 mais 9.400, o que dá algo aí em torno de 15 mil reais e pouco, né? 15, 16 mil. Depois, no 4º mês, eles voltaram a fechar no azul, faturando mais que o dobro do primeiro mês que fechou no azul, então mais de 7 mil reais aí. Prosseguindo para o próximo mês com prejuízo novamente, então eles chegaram aí a ter uma queda no faturamento de menos 4.800, quase 5 mil, e depois ali em junho eles novamente voltaram a fechar no azul. Então a gente vê que as contas dessa empresa estão bem flutuantes dentro desse cenário hipotético e que esses valores tendem a se equilibrar com o tempo, desde que a empresa consiga resolver esses picos de saldo negativo que ela está tendo aqui. Então, por meio da identificação do que está acontecendo no dia a dia da empresa, a gente consegue sugerir soluções para que isso aqui não aconteça mais. Nesse caso, como é uma empresa fictícia, não é uma empresa que existe de verdade, a gente não tem essa análise detalhada, mas a gente pode fazer em vídeos posteriores uma análise aí de empresas reais, certo? Então, prosseguindo, depois que a gente tem os resultados do lucro operacional, a gente consegue obter o nosso lucro líquido de fato. Então, nesse caso específico, o lucro líquido ficou semelhante ao lucro operacional nos 2 primeiros meses. No 3º mês, ele já teve um saldo positivo, apesar de ter sido pequeno. No 4º mês, a gente observa também uma tendência de continuidade nos valores, seguido aí da mesma análise, do mesmo resultado até o mês de junho. Tá? Então, é dessa forma que se estrutura uma DRE. E é assim que a gente mostra resultados a médio e longo prazo para os nossos clientes. Depois que a gente faz essa análise aqui da DRE, a gente continua para a construção da tabela de passivos, com o auxílio da planilha de contas. Então, para que serve a nossa tabela de passíveis? Ela serve para facilitar e organizar as informações que nós precisamos entregar para os nossos contribuidores, para os terceiros que vão estar atuando junto com a gente, certo? Então, é uma planilha de controle junto às obrigações que a gente tem com terceiros. Depois, a gente tem a entrega do dashboard com os resultados impressos, criados com o auxílio da planilha, e a gente tem também a entrega do dashboard criado com o auxílio da planilha por meio digital. Então isso aqui tudo é feito por meio de um arquivo PDF. Terminando aqui a análise do nosso fluxo de caixa, DRE, tabela de passivos e planos de contas, a gente deixa um resumo bem detalhado de como a Número Gestão pode estar contribuindo hoje para o seu negócio, para o desenvolvimento da sua área financeira e também para o crescimento dela, levando em consideração outras áreas estratégicas ao funcionamento dessa operação, tá? Então essas outras áreas estratégicas são gestão de marketing e gestão estratégica. Onde a gestão estratégica em si, a gente fala de aplicação de ferramentas administrativas, então criação do Canvas Business Model, criação de modelo de negócio, criação de fluxos de caixa, criação de DRE, de tabela de passivos, ou criação aí de outros sistemas que sejam necessários dependendo do seu nicho, como por exemplo, criação de site, criação de logomarca, identidade visual e qualquer outra coisa que haja necessidade de estar sendo feita. Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, ou você quer simplesmente apoiar a iniciativa da Número Gestão, deixa o seu comentário aqui embaixo, clica no like, clica no inscrever-se e acompanha a gente nos próximos vídeos. Tira suas dúvidas, entra no nosso site oficial www.numerogestão.com e manda uma mensagem para a gente poder estar entrando em contato com você e te ajudando da melhor forma, beleza? Então, grande abraço para você e aguardo você nos nossos próximos vídeos.